Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre encher o meu carrinho de fundos imobiliários. É isso aí, eu acredito que ainda tem bastante oportunidade, né? Eu fiz um vídeo essa semana sobre a festa começou, porém ainda tem muitas oportunidades. Vou deixar aqui o card para você, vai lá assistir que tá muito interessante. Lá eu falo quais são as oportunidades que ainda estão em jogo aqui na Bolsa de Valores. Mas neste vídeo nós vamos falar quais são os fundos imobiliários que eu comprei. Bom, e se você me segue já há um bom tempo, você sabe que eu estou na Europa ainda, hoje estou na Áustria, estou fazendo uma Eurotrip, não estou deixando parado o canal aqui, tá certo? Em contrapartida, o que eu quero pedir para você? A sua ajuda. Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito. Bom, eu faço uma estratégia de rebalanceamento de carteira, então se você for ver depois os vídeos de oportunidades que eu fiz esta semana, você vai ver alguns ativos que eu não comprei agora. Por quê? Porque eu tenho esses ativos, mas eu tenho em grande exposição já. Então eu comprei outros ativos que estavam aí com pouca exposição na minha carteira ou menor exposição na minha carteira e eu precisava aumentar os aportes, tá certo? Mas claro que nós temos várias oportunidades hoje em fundos imobiliários, mesmo com eles já voltando a se recuperar aí no mês de maio, enfim, a partir de abril, ainda tem muita oportunidade e eu acredito que as maiores oportunidades estão nos fundos imobiliários de tijolo, entre lajes e shopping centers. Bom, primeiro ponto, eu entrei na subscrição do HGLG 11, né? O que é uma subscrição? Bom, vamos explicar aqui de uma forma simples, tá certo? Lá nos Estados Unidos, os REITs, que é uma espécie de fundos imobiliários, eles podem captar empréstimos a uma taxa baixíssima de juros e comprar imóveis, enfim, aumentar o seu portfólio. Até por isso que os REITs nos Estados Unidos são muito grandes. Tem REITs que tem 3 mil ativos, 2 mil ativos espalhados pelo mundo inteiro. É diferente aqui no Brasil, que os maiores fundos imobiliários aqui chegam a ter 50, 60 ativos. Bom, dito isso, aqui no Brasil, os fundos imobiliários eles não podem captar empréstimo para crescer, tá certo? E ao mesmo tempo, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro. Então o que acontece? Não sobra capital em caixa para eles poderem comprar outros galpões, outros shoppings, enfim, aumentar o tamanho do fundo imobiliário. Então o que eles fazem? Eles oferecem, né, através de subscrição, mais cotas para nós, cotistas no caso, e aí, enfim, geralmente eles colocam o preço um pouco abaixo do mercado, como aconteceu com a HGLG, né? E eu fiz a subscrição. E aí, enfim, eles pegam esse dinheiro para poder investir no fundo e aumentar de tamanho. Tá certo? Você não é obrigado a participar, mas caso você queira participar de subscrições, fica atento na sua corretora em ofertas públicas, em subscrições, que geralmente vai estar aparecendo ali. E se tiver abaixo do que está negociado no mercado, até o último dia de liquidação, acredito que vale a pena, como eu fiz com a HGLG 11. Tá certo? Mas vamos lá. Qual é o primeiro ativo que eu comprei? É o HSML 11, tá? Que é um fundo imobiliário de shopping center. Vamos ver a ficha técnica dele. Bom, vamos lá, HSML 11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo, segmento de shoppings e varejo, hoje tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano e uma vacância de 5,20%. E por que é importante este indicador aqui, vacância? Né? Ele mostra para nós a qualidade do ativo, a qualidade da localização. 5,20% significa que apenas 5% dos shopping centers estão aí vagos para serem ocupados, ou seja, mesmo com toda a crise que a gente passou nos últimos anos, o HSML tem aí praticamente quase todos os seus shoppings alugados. Bom, seguindo aqui nós temos 150 mil cotistas aproximadamente no fundo e o fundo hoje tem um patrimônio de 1,51 bilhão de reais, sendo que o valor patrimonial por cota hoje está avaliado em R$ 95,80. Bom, eu falei aqui, valor patrimonial por cota está em R$ 95,80, mas você pode comprar o HSML como eu fiz por R$ 86,80 aproximadamente, ou seja, eu paguei abaixo do que realmente vale o valor patrimonial e nós vamos ver isso no PVP, tá certo? Olha lá, nos últimos 12 meses, né, o fundo imobiliário HSML pagou 9,50% em dividendos, isento da cobrança de imposto de renda, e o PVP está em 0,91, o que significa abaixo de 1, este indicador significa que eu paguei mais barato, né, pelo valor patrimonial, pelo patrimônio do fundo imobiliário, do que realmente ele vale. Se tiver acima de 1, significa que o fundo está caro, o patrimônio está super valorizado. Então o 0,91 está muito atrativo aqui. Liquidez diária de 2,20 milhões de reais e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 21,21%. Vamos dar uma olhada agora na média histórica de dividendos, quanto que o fundo pagou. Bom, nós temos aqui um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 6,80% e atualmente o fundo pagou 9,5%.
vamos diretamente aqui para a listagem de imóveis, né? São 2 shoppings em São Paulo, aí nós temos um shopping em Minas Gerais, Bahia, Acre, Alagoas e Rio de Janeiro. E o segundo fundo imobiliário que eu trago aqui para você é um fundo imobiliário de galpão logístico. Gosto muito dos galpões logísticos, pois eles estão sendo cada vez mais procurados com o avanço da internet, onde as empresas precisam estocar produtos próximos de seus clientes para chegar rapidamente na casa, né? Enfim, e tornar o cliente mais satisfeito. Bom, vamos lá, BTLG11. Vamos dar uma olhada na ficha técnica dele. É um fundo imobiliário do tipo tijolo, tem aqui uma taxa de administração de 0,9% ao ano sobre o valor de mercado, tem uma vacância baixíssima também de 2%, são 214 mil cotistas aproximadamente hoje no fundo, e nós temos aqui um valor patrimonial de 2,07 bilhões de reais. O valor patrimonial por cota está em R$ 98,26, mas podemos comprar ele hoje por R$ 97,59. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 9,16% em dividendos, o seu PVP está quase no valor justo, 0,99, e tem uma liquidez diária de 4,44 milhões de reais. E teve uma valorização nos últimos 12 meses de 4,29%. Seguindo aqui, vamos dar uma olhada no histórico de dividendos, quanto que o fundo imobiliário pagou. E aqui vai uma dica, tá certo? Bom, cuidado com o fundo imobiliário que paga muito dividendo, depois pouco dividendo, depois muito dividendo, pouco dividendo. Você não tem uma previsibilidade do que está acontecendo com o fundo imobiliário. Então eu gosto sempre daquele fundo imobiliário que paga ali, ó, tranquilinho, tá certo? Bom, se a gente perceber aqui o BTLG, ele voltou a pagar bons dividendos, né, superando a crise que nós passamos em 2020, 2021. Se não fosse isso, essa média dos últimos 5 anos teria sido maior. Mas acredito que o BTLG continue pagando aí em torno de 9%, que eu considero um bom dividendo isento de imposto de renda. Vamos dar uma olhada agora nos galpões logísticos espalhados pelo Brasil do BTLG. Bom, são 16 galpões em São Paulo, 2 na Bahia, aí nós temos um galpão no Rio de Janeiro, Ceará e Santa Catarina. E antes de falar o terceiro fundo imobiliário, preste atenção no que eu vou falar agora. Bom, o YouTube está desinscrevendo alguns seguidores aqui do nosso canal. Então, se você estava inscrito e não está agora, vem aqui em cima e se inscreve. Dá uma olhadinha aí se você está inscrito, porque se você não está inscrito, você acaba perdendo as notificações aqui do meu canal e quando eu trago boas oportunidades, você vai ficar de fora, tá bom? Bom, vamos lá. Qual é o próximo fundo imobiliário que eu trago aqui para você? É um fundo imobiliário de Lajes, já falei dele aqui algumas vezes, e quem investiu se deu muito bem. Lembrando que eu não faço recomendação, tá, pessoal? Aqui eu trago dicas, estratégias, compartilhando o que eu penso, tá? Mas você tem que estudar e investir aí conforme você acha, seguindo a sua estratégia, tá certo? Bom, vamos lá. JSRE11, ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo, apesar de aparecer aqui no Investidor 10 como outro, e o segmento dele, né, eu considero como Lajes, apesar de aparecer híbrido aqui. Vacância de 6,90%, 1% é sua taxa de administração, e hoje nós temos 89 mil cotistas no fundo. 2,34 bilhões de reais é o valor patrimonial do fundo, sendo que o valor patrimonial por cota está em R$ 112,70, e hoje você pode investir em JSRE11 aproximadamente com R$ 73,33, muito abaixo do que realmente ele vale, tá certo? É uma das maiores pechinchas que nós temos na Bolsa de Valores. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 7,90% em dividendos, o seu PVP está em 0,65%, muito barato na minha opinião, cerca de 65%. Né? Ou seja, você vai comprar o galpão logístico, imagina que o dono está te vendendo com 35% de desconto, é muita coisa. Liquidez diária de 2,09 milhões de reais e uma valorização de 2,67% nos últimos 12 meses. Seguindo aqui para o histórico de dividendos, o fundo pagou nos últimos 5 anos uma média de 6,90% e atualmente 7,9%. Vamos dar uma olhada aqui nas lajes corporativas, né? E são excelentes lajes, muito bem localizadas. Em São Paulo são 6 lajes, no Rio de Janeiro uma laje. E o próximo fundo imobiliário que eu comprei, ainda em shopping centers, tá certo? É o Mall 11. Como eu falei, as maiores oportunidades, na minha opinião, em tijolo, estão em shopping center e laje, né? Por isso, inclusive, que eu tô focado mais neles, até porque nos últimos anos eles caíram muito, tá certo? E aí, como eu faço rebalanceamento de carteira, eles caíram na minha carteira e agora eu estou aumentando posição, comprando barato ainda, na minha opinião. Vamos lá. Vamos dar uma olhada na ficha técnica do Mall 11. Mall 11, segmento de shoppings e varejo, é um fundo do tipo tijolo, 0,5% ao ano é sua taxa de administração e tem uma vacância de 4%. São 111 mil cotistas no fundo, sendo que tem um valor patrimonial de 1,10 bilhão de reais. O valor patrimonial por cota hoje está em R$ 120,00
R$1,44, mas nós podemos comprar uma cota hoje do MAL11 com R$ 108,60. Nos últimos 12 meses o fundo pagou em dividendos 8,49%, o PVP do fundo está em 0,90 e a liquidez diária em R$1,4 milhão. E teve ainda uma bela valorização nos últimos 12 meses, com os shoppings voltando a se recuperar de 17,62%. Vamos dar uma olhada no histórico de dividendos e percebam o seguinte, em 2020, o fundo foi muito prejudicado, por quê? Os shoppings ficaram fechados, então os lojistas não pagavam aluguel, tinha que segurar ali o contrato, porque eles não tinha ninguém frequentando a loja, então como é que ele ia pagar aluguel para o shopping? Não dava, tiveram que fazer acordos, até para segurar o inquilino ali, quando voltasse à situação normal, já estaria ali o inquilino, melhor do que correr atrás de novos inquilinos, enfim. O fundo imobiliário não recebeu os aluguéis e também não repassou para os cotistas, tá certo? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, Enfim, se você tem imóveis alugados, o ano de 2020 foi um ano atípico. Pode ser que seu inquilino chegou e falou, não consigo mais pagar o aluguel, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um acordo aqui. Foi o que aconteceu com os fundos imobiliários de shopping também, tá certo? Bom, mas percebam que já voltou a pagar com uma perenidade muito atrativa. Nos últimos 5 anos, pagou 6,86% e atualmente 8,49%. Vamos dar uma olhada aqui na listagem de imóveis? São 3 shoppings no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. E antes de falar o quinto fundo imobiliário, você já conhece a comunidade Eu Vivo de Dividendos, tá aqui embaixo o link, vai lá dar uma olhadinha no site, tá muito legal, são muitas aulas para você aprender finalmente a montar uma estratégia vencedora de investimentos, vai aprender a investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, vai aprender a fazer um planejamento financeiro, vai aprender a viver de dividendos. Fora isso, tem carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários, tem também aplicativo para declaração de imposto de renda, tudo isso por um precinho, pequenininho. Dá uma olhada aqui embaixo que vale muito a pena. Você tem 7 dias para conhecer a comunidade. Se você não gostar, eu devolvo seu dinheiro 100% aí na sua conta. Bom, outro ponto, tá certo? Muito importante. Lá na comunidade você vai ter uma rede social exclusiva com a minha presença, tirando dúvidas, com a minha equipe tirando dúvidas diariamente, fora mentorias ao vivo em vídeo, que teremos em grupo com centenas de pessoas aí, dezenas de pessoas estando ali perguntando, enfim, vale muito a pena dar uma olhada aqui embaixo no link do site euvivodedividendos.com.br. Bom, e o último fundo imobiliário que eu trago aqui para você, que eu comprei, inclusive na comunidade, eu posto minhas compras em tempo real, tá certo? Aqui eu trouxe 5 fundos imobiliários para você. Lá na comunidade eu sempre posto minhas compras de ativos no exterior, ações, enfim, é muito legal, tá bom? Lá dentro da comunidade, na rede social que eu falei que é exclusiva. Bom, vamos lá, ficha técnica aqui do HGRE11. É um tipo de fundo de tijolo, são lajes corporativas que o fundo investe hoje, 1% é sua taxa de administração e são 138 mil cotistas aproximadamente. O valor patrimonial do fundo hoje está em 1,85 bilhão de reais e nós temos aqui uma vacância de 30,70%. Deixei aqui quase por último para falar da vacância, porque o HGRE11 também passou por grandes dificuldades, as lajes comerciais acabaram sendo abandonadas pelos escritórios nos últimos anos, porque, enfim, todo mundo começou a trabalhar em casa, mas a situação mudou, as pessoas estão voltando a trabalhar nos seus escritórios e o HGRE11, que já teve uma vacância maior, está cada vez mais tendo seus escritórios procurados. A gente vai ver aqui que está negociando muito abaixo do valor patrimonial, isso não deve permanecer por muito tempo, o fundo deve se valorizar, o que eu acredito. Tá certo? O valor patrimonial por cota hoje está em R$ 156,87, mas você pode comprar uma cota do HGRE11 por aproximadamente R$ 133,40. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 7,26% em dividendos, o PVP do fundo está em 0,85 e tem uma liquidez diária de 1,9 milhões de reais todos os dias. Teve uma valorização de 13,83% e vamos seguir aqui olhando os dividendos históricos. Nos últimos 5 anos pagou uma média de 6,68% e atualmente 7,26%. E os seus imóveis estão espalhados 17 lajes em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná. E tá aí. Enchi o carrinho de fundos imobiliários, compartilhei aqui com você, tá certo? Não esquece de deixar o joinha aqui embaixo. Um grande abraço para você e até a próxima.